Ele foi o responsável pela tradução da Bíblia, do grego e hebraico para o latim. Ele foi um grande teólogo da Igreja Católica. As curiosidades de hoje é sobre o São Jerônimo. Aqui está 10 curiosidades sobre ele. 10. Família e herança. São Jerônimo nasceu em uma família abastada na Dalmácia, que é parte da atual Croácia, por volta do ano 347. Ele cresceu em um ambiente privilegiado, o que lhe proporcionou uma educação de alta qualidade. A riqueza de sua família não só garantiu uma infância confortável, mas também lhe permitiu se dedicar intensamente aos estudos, o que foi fundamental para seu desenvolvimento intelectual e espiritual. Após a morte de seus pais, São Jerônimo herdou uma substancial fortuna, que usou de maneira admirável. Em vez de se apegar às riquezas e ao estilo de vida luxuosa, ele optou por investir em sua formação acadêmica e espiritual. Com seu patrimônio, pôde se dedicar ao estudo das Escrituras e à pesquisa teológica, o que moldou profundamente sua trajetória. Sua herança familiar, portanto, não foi apenas um bem material, mas um instrumento que lhe permitiu buscar uma vida de profundo comprometimento com a fé cristã e a erudição. A fortuna que herdou tornou-se um meio para seu desenvolvimento intelectual e espiritual, e suas contribuições para a teologia e a interpretação bíblica foram imensas, incluindo a famosa tradução da Bíblia para o latim, conhecida como a Vulgata. Assim, a riqueza de sua família desempenhou um papel crucial em sua missão de se tornar um dos mais influentes pais da Igreja. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhuma curiosidade sobre os santos. 9. Educação e viagens. São Jerônimo, um dos maiores estudiosos da Igreja primitiva, recebeu uma educação sólida em retórica e literatura em Roma. Durante seu tempo na capital do Império Romano, ele teve acesso aos principais centros de aprendizado e a um vasto acervo de obras clássicas, o que moldou seu conhecimento e habilidades intelectuais. Sua busca por conhecimento não se limitou a Roma. Ele empreendeu extensas viagens pela Europa e Oriente, o que lhe permitiu ampliar ainda mais seus horizontes acadêmicos e espirituais. Em suas viagens, Jerônimo carregava consigo uma biblioteca de clássicos antigos, que incluía obras de autores pagãos e escritos da tradição cristã. Esses textos foram fundamentais para sua formação e para suas futuras contribuições à teologia e à interpretação bíblica. Jerônimo passou um tempo significativo em Antioquia, onde continuou seus estudos e desenvolveu uma profunda devoção espiritual. Seu desejo de aprofundar seu conhecimento e sua compreensão das Escrituras o levou a uma peregrinação ao Egito e à Palestina. Em Belém, estabeleceu-se em um mosteiro e dedicou-se à tradução e à produção de textos teológicos, um trabalho que resultou na famosa tradução da Bíblia para o latim, conhecida como a Vulgata. Suas viagens e sua educação foram cruciais para seu desenvolvimento intelectual e espiritual. Ele integrou o conhecimento dos clássicos antigos com a sabedoria cristã, criando uma base sólida para seu trabalho teológico e suas influentes obras, que continuam a impactar a Igreja e o estudo das Escrituras até hoje. 8. Vida no deserto. Em busca de uma experiência espiritual mais profunda e de um maior entendimento das Escrituras, São Jerônimo decidiu se retirar para o deserto da Síria. Esta fase de sua vida foi marcada por uma intensa busca de ascetismo e meditação. Jerônimo acreditava que a solidão e as condições severas do deserto ofereciam um ambiente ideal para a purificação espiritual e o aprofundamento da sua conexão com Deus. Durante sua estadia no deserto, Jerônimo se dedicou a práticas rigorosas de jejum e penitência. Suas práticas ascéticas incluíam jejuar por longos períodos, viver em condições extremas e submeter-se a disciplinas físicas severas. Essas práticas tinham o objetivo de dominar suas paixões e desejos terrenos, permitindo-lhe focar plenamente em sua vida espiritual e intelectual. No entanto, a severidade de suas práticas teve um impacto físico significativo em sua saúde. Jerônimo chegou a enfrentar momentos críticos em que sua vida esteve em perigo devido à fadiga e à privação. Apesar das dificuldades extremas, ele perseverou em sua busca pela santidade e pela proximidade com Deus. A experiência no deserto foi fundamental para o desenvolvimento de Jerônimo como um dos principais estudiosos e teólogos da Igreja primitiva. Ela moldou sua visão espiritual e fortaleceu seu compromisso com a vida ascética. Além disso,
Os desafios que enfrentou no deserto contribuíram para sua reputação como um homem de grande fervor e disciplina, influenciando sua abordagem ao estudo das Escrituras e à vida monástica. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração para que o São Jerônimo interceda por ele perante a Deus. 7. Tradução da Bíblia. São Jerônimo foi convocado a Roma pelo Papa Dámaso I em 382 com uma missão crucial: traduzir a Bíblia do grego e do hebraico para o latim. Essa tarefa teve um impacto duradouro na história da Igreja Católica e na forma como as Escrituras foram acessadas pelos cristãos. Antes da tradução de Jerônimo, a Bíblia estava disponível em várias versões e traduções locais, muitas das quais eram imprecisas ou inconsistentes. O Papa Dámaso, percebendo a necessidade de uma versão unificada e confiável das Escrituras, solicitou a Jerônimo, um renomado estudioso e teólogo, que realizasse essa tradução. Jerônimo começou seu trabalho com profundo respeito pela precisão textual e pelo significado original dos textos sagrados. Ele dedicou muitos anos à tarefa, estudando intensivamente os textos hebraicos e gregos e consultando manuscritos antigos. A tradução resultante, conhecida como a Vulgata, foi completada por volta de 405. A Vulgata é um marco significativo na história da Bíblia. Ela não só consolidou a Bíblia em uma única versão em latim, mas também estabeleceu um padrão para a interpretação das Escrituras na Igreja Católica. A tradução de Jerônimo foi amplamente aceita e, eventualmente, se tornou a versão oficial da Bíblia na Igreja Católica. A Vulgata influenciou profundamente a teologia, a liturgia e a cultura cristã ao longo dos séculos. 6. Temperamento e polêmicas. São Jerônimo é frequentemente lembrado não apenas por suas contribuições acadêmicas e teológicas, mas também por seu temperamento forte e suas inúmeras polêmicas. Seu caráter combativo e sua disposição para entrar em disputas intelectuais e teológicas moldaram tanto sua vida quanto sua reputação. Jerônimo era conhecido por sua grande paixão pela verdade e pela pureza doutrinária, o que muitas vezes o levou a se envolver em controvérsias com outros teólogos e estudiosos de sua época. Seu estilo franco e sua disposição para criticar aqueles com quem discordava foram tanto uma fonte de sua influência quanto de suas controvérsias. Entre suas principais disputas, destaca-se sua relação com Santo Ambrósio, um dos bispos da Igreja mais respeitados. Jerônimo frequentemente discordava de Ambrósio em questões teológicas e bíblicas, e sua crítica era muitas vezes mordaz e pessoal. Embora respeitasse a erudição de Ambrósio, suas diferenças teológicas levaram a tensões significativas. Jerônimo também teve desentendimentos com São Basílio, outro importante teólogo e pai da Igreja. As diferenças entre Jerônimo e Basílio surgiram principalmente de suas abordagens distintas para questões de ascetismo e interpretação das Escrituras. Jerônimo não hesitou em expressar suas opiniões críticas sobre as práticas e ensinamentos de Basílio, contribuindo para sua reputação como uma figura polêmica. Sua relação com Santo Agostinho foi igualmente complexa. Embora Jerônimo e Agostinho compartilhassem muitos pontos de vista teológicos e filosóficos, eles também se envolveram em debates acirrados sobre questões doutrinárias e interpretações bíblicas. Jerônimo muitas vezes criticava as opiniões de Agostinho quando discordava delas, e suas interações foram marcadas por uma combinação de respeito mútuo e confronto. O temperamento forte de Jerônimo e sua disposição para se envolver em polêmicas não foram meramente um reflexo de sua personalidade. Eles também foram um produto de sua profunda dedicação à pureza e integridade da fé cristã. Sua postura assertiva e suas críticas ardentes revelaram seu compromisso com a defesa da ortodoxia e com a manutenção de padrões rigorosos na interpretação das Escrituras. Apesar das controvérsias e dos conflitos, o trabalho de Jerônimo teve um impacto duradouro na teologia cristã e na história da Igreja. 5. Leão e milagre. Durante sua vida em Belém, onde se estabeleceu como monge e dedicou seus últimos anos ao estudo e à tradução das Escrituras, São Jerônimo teve um encontro notável com um leão que é frequentemente lembrado como um dos episódios mais curiosos de sua vida. Segundo a tradição, enquanto vivia em um monastério em Belém, Jerônimo encontrou um leão que havia sofrido uma grave ferida em uma pata. O leão havia sido atacado por uma espinha de um espinho ou por um espinho de uma planta, e estava em grande sofrimento. Movido pela compaixão e pelo desejo de ajudar,
Jerônimo tratou da ferida do leão com grande cuidado e habilidades de cura. Ele removeu o espinho e aplicou um tratamento adequado para a recuperação do animal. O milagre veio a seguir. Após ser curado, o leão demonstrou uma devoção extraordinária a Jerônimo e à comunidade monástica. Em um ato de fidelidade e gratidão, o leão passou a se tornar um cuidador dos burros do mosteiro. Ele ajudava a vigiar e cuidar dos animais, desempenhando um papel importante na vida cotidiana da comunidade monástica. Este gesto não apenas destacou a gratidão do leão, mas também simbolizou a harmonia e a cooperação entre os seres humanos e a criação. 4. Influência na liturgia. São Jerônimo desempenhou um papel significativo na organização e estruturação da liturgia da Igreja, particularmente através de suas contribuições para a recitação do Saltério. Durante sua época em Belém, Jerônimo percebeu a necessidade de uma abordagem mais sistemática para o uso do Saltério, os salmos na oração diária. Com o objetivo de tornar a recitação das Escrituras mais acessível e prática para os monges e devotos, ele organizou e dividiu o Saltério em partes que poderiam ser recitadas ao longo da semana. Essa divisão permitiu que o Saltério fosse rezado de forma mais estruturada e eficiente, garantindo que todas as partes fossem recitadas regularmente e de maneira ordenada. Jerônimo também estabeleceu um rito litúrgico que refletia essa nova organização do Saltério. Esse rito foi cuidadosamente planejado para facilitar a devoção e a prática espiritual dos membros da comunidade monástica e dos fiéis. A implementação deste rito envolveu não apenas a recitação dos salmos, mas também a integração de outras práticas litúrgicas que reforçavam a importância da oração e da meditação nas vidas dos devotos. A inovação litúrgica de Jerônimo recebeu o reconhecimento e a aprovação do Papa Damaso, que viu o valor da contribuição de Jerônimo para a vida espiritual da Igreja. Esse rito litúrgico, apoiado pelo Papa, foi adotado e amplamente difundido, influenciando a forma como a oração e a recitação das Escrituras eram realizadas na Igreja Católica. A organização do Saltério e a estruturação do rito litúrgico estabelecidos por Jerônimo ajudaram a moldar a prática litúrgica da Igreja por muitos séculos, refletindo seu profundo compromisso com a espiritualidade e a ordem litúrgica. 3. Trabalho literário e estudos. São Jerônimo é amplamente reconhecido por sua notável contribuição ao campo dos estudos bíblicos e literários, demonstrando uma combinação excepcional de habilidades em várias disciplinas. Sua obra literária reflete a profundidade de seu conhecimento e sua versatilidade intelectual. Jerônimo era um verdadeiro polímata, cujas habilidades abrangiam a filosofia, a retórica, a gramática e a dialética. Ele se destacou em cada uma dessas áreas, usando seu conhecimento para enriquecer seu trabalho e suas interpretações das Escrituras. Sua capacidade de escrever e pensar fluentemente em latim, grego e hebraico foi fundamental para suas realizações e contribuições. Latim. Como uma das línguas mais importantes na Igreja Ocidental, o latim era a língua na qual Jerônimo traduziu a Bíblia e escreveu grande parte de sua obra literária. Sua fluência no latim permitiu-lhe elaborar textos eruditos e comentários detalhados, que se tornaram essenciais para a compreensão teológica e bíblica na Igreja. Grego. O conhecimento de Jerônimo do grego antigo foi crucial para sua tradução da Bíblia. Ele estava familiarizado com as nuances da língua grega, o que lhe permitiu traduzir o Novo Testamento com precisão e fidelidade ao texto original. Hebraico. O estudo do hebraico foi um aspecto fundamental do trabalho de Jerônimo, especialmente em sua tradução do Antigo Testamento. Sua capacidade de ler e interpretar os textos hebraicos permitiu-lhe produzir uma tradução mais precisa e enriquecedora das Escrituras. A combinação dessas habilidades permitiu a Jerônimo não apenas traduzir a Bíblia com profundidade e precisão, mas também escrever uma vasta gama de obras teológicas e explicativas que influenciaram profundamente o pensamento cristão. Seus escritos incluíam comentários bíblicos, cartas e tratados teológicos, que abordavam questões de fé e doutrina com grande erudição. Além de suas traduções e comentários, Jerônimo produziu obras que exploravam a filosofia e a gramática, contribuindo para o desenvolvimento do pensamento cristão e a formação da tradição intelectual da Igreja. Sua erudição e dedicação ao estudo das Escrituras estabeleceram um padrão para os estudiosos e teólogos posteriores, e sua obra continua a ser uma referência importante na pesquisa bíblica e teológica. 2. Epístolas e reconhecimento. São Jerônimo,
Amplamente reconhecido e respeitado por suas contribuições à Igreja e ao estudo das Escrituras, deixou um legado duradouro por meio de suas epístolas e correspondências com figuras proeminentes de sua época. Suas cartas não apenas revelavam a profundidade de seu conhecimento teológico e erudição, mas também expressavam um sincero respeito e admiração por outros santos e líderes eclesiásticos, como Santo Agostinho. Ao escrever para seus contemporâneos, Jerônimo demonstrava não apenas a sua erudição e zelo pela verdade teológica, mas também uma disposição para dialogar e compartilhar conhecimentos com outros pensadores influentes. Suas epístolas serviam como uma plataforma para a troca de ideias, discussão de questões teológicas complexas e expressão de apoio e admiração mútua. A correspondência com Santo Agostinho, em particular, destacou o respeito que Jerônimo nutria pelo pensamento agostiniano e pelo impacto que Agostinho tinha na teologia cristã. Esse reconhecimento não se limitava apenas às suas interações pessoais. O impacto de Jerônimo se estendia também ao reconhecimento mais amplo da sua obra na Igreja. A influência de Jerônimo era tal que suas epístolas e escritos foram amplamente lidos e estudados, consolidando seu lugar como uma das figuras mais importantes da história da Igreja. Através de suas epístolas, São Jerônimo não apenas reforçou sua posição de erudito e líder espiritual, mas também ajudou a moldar o desenvolvimento da teologia e da prática cristã, mantendo um diálogo contínuo com outros pensadores e promovendo um profundo respeito pelas contribuições teológicas de seus contemporâneos. 1. Legado e morte. São Jerônimo faleceu em Belém no dia 30 de setembro de 420, deixando um legado imenso que continua a impactar os estudos bíblicos e a liturgia cristã até os dias atuais. Sua morte marcou o fim de uma vida dedicada à erudição, à tradução das Escrituras e ao aprofundamento da espiritualidade cristã. Após sua morte, Jerônimo foi amplamente reconhecido pela Igreja como um santo e doutor da Igreja. Sua canonização e o título de doutor da Igreja refletiram a importância de suas contribuições teológicas e acadêmicas. A Vulgata se tornou a versão oficial da Bíblia na Igreja Católica e desempenhou um papel crucial na formação da tradição bíblica ocidental. Seu dia é celebrado no dia 30 de setembro. Chegamos ao final de mais uma história cheia de curiosidades. Não esqueça de deixar aqui nos comentários as curiosidades de qual santo você gostaria de ver aqui no canal. E até a próxima história!